Amém, amados. Agora nós vamos ao texto. Eu também senti da parte do Senhor direção para continuarmos entendendo um pouco mais do próprio texto que é o tema desta campanha, tá bom? Então também irei aqui ministrar no livro de Esdras, tá bom, amados irmãos? Mas nós vamos um pouquinho antes, no capítulo 7, o presbítero Moisés ontem até fez menção aqui desse texto, e eu acho muito importante, vejo e sei que não é por um acaso que o Senhor escolheu este tema, neste texto, para que a gente não fique preso somente a um versículo, ali 2 ou 3, mas que a gente possa entender um pouco o contexto do que aconteceu e o que estava acontecendo com o povo do Senhor naquela época, porque a palavra do Senhor diz que tudo o que aqui está escrito para um fim proveitoso, para trazer ensinamento, para trazer direcionamento, para que nós, como povo de Deus, possamos continuar olhando, aprendendo e evitar da gente cometer os mesmos erros. Amém, amados? Capítulo 7 e o verso 6 e o 10 vai dizer assim: Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Verso 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Eu tenho este versículo como o texto áureo deste livro, e eu gostaria de convidar você para lê-lo novamente comigo, verso 10. Vamos lá, irmãos? Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Agora sim, vamos ao capítulo 8, verso 1, diz assim: Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. Verso 15: E os ajuntei perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Verso 17: E dei-lhes mandado para Ido, chefe do lugar de Cassifia, e lhes pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus, no lugar de Cassifia, que nos trouxessem ministros para a casa do Senhor nosso Deus. Verso 18: E trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, dos filhos de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, 18. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos dele, 20. E dos netineus, que Davi, os príncipes, deram para o ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seu nome. E o texto: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do Senhor nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: A mão do Senhor nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem.
mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus e moveu-se pelas nossas orações. Pode sentar em nome de Jesus, glorificando ao Senhor. Nós vamos precisar voltar um pouquinho aqui, contextualizar um pouco esta situação que o povo do Senhor estava vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento está se falando de um retorno de um cativeiro onde o povo do Senhor estava cativo há 70 anos. Mas a gente precisa se perguntar, por que o povo do Senhor, irmã Marina, precisou passar por aquele cativeiro, sendo a sua cidade, o seu templo, a sua morada, a sua vida destruída da forma como aconteceu? Aí a gente volta lá nos profetas e vê que depois do reino dividido, o Senhor continua levantando profetas, avisando ao seu povo que não se contaminasse, que continuasse a zelar pelas leis do Senhor, porque senão iria sobreviver juízo iminente sobre o povo de Deus. Sempre houveram profetas para despertar, para falar, para exortar o povo de Deus, para que o povo do Senhor não errasse o caminho, não abrisse mão das promessas e não quebrasse a aliança com o Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo começou a descuidar-se, a desobedecer, e o cálice da ira do Senhor foi enchendo até que transbordou. E quando esse cálice transbordou, porque o povo não se arrependeu, porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que a palavra do Senhor diz que é um coração contrito, arrependido, o Senhor não resiste. O quebrantamento e o arrependimento de qualquer pessoa que possa falhar, porque nós somos falhos. A nossa natureza, ela é imperfeita. Mas nós não podemos continuar no erro. Quando erramos, precisamos imediatamente nos arrepender, nos humilhar para obtermos o perdão do Senhor, para que este cálice não transborde e venha o juízo e a repreensão. A palavra do Senhor diz que a base do trono do Senhor é a justiça e o juízo, mas adiante dele vai a misericórdia e a fidelidade ou a verdade. O nosso Deus é Deus de misericórdia, mas ele é justo. Aleluia, glória a Deus. E nós não podemos achar que o Senhor vai deixar as suas verdades e a sua justiça só porque nós não queremos mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Então chega o momento de que aquelas profecias que eram dadas ao povo do Senhor, infelizmente aconteceu. Veio Nabucodonosor, aquele rei terrível, implacável, maligno, veio, entrou em Jerusalém, sitiou aquele lugar, entrou e ali destruiu muros, destruiu templo, destruiu moradias. A destruição foi tão grande, foi tão terrível, e então levou o povo para o cativeiro na Babilônia. Esta leva das pessoas que foram levados para a Babilônia não aconteceu só de uma vez. Ela aconteceu de 3 vezes. Assim também como o retorno aconteceu em 3 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta primeira leva vai uma grande parte do povo cativo e vai os magistrados, assim como está escrito lá no livro de Daniel, que ele foi levado para servir no palácio ali na Babilônia, como a palavra do Senhor diz.
E Daniel, um homem fiel, um homem justo, um homem temente, colocou no seu coração não se contaminar com as coisas, a cultura daquele reino, nem o manjar do rei e nem aquilo que ofereceram para ele. Lá estava Daniel sendo sal da terra e luz do mundo, para que o povo de Deus continuasse tendo referência daquilo que é o certo. Na segunda leva vai uma outra quantidade de pessoas, e vai junto dessas pessoas o profeta Ezequiel, o homem a quem Deus levantou e disse para ele: te levanta, te prepara, porque eu vou usar a tua boca no meio do meu povo. E o Senhor naquela época os chamava de casa rebelde. E o Senhor dava ali visões, como está escrito no livro de Ezequiel, mensagens para o povo de Deus. Daniel estava no palácio, Ezequiel já fica às margens do rio ali com uma grande parte do povo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vai a terceira leva, o restante das pessoas, para o cativeiro babilônico. Mas lá em Jerusalém permanece mais um profeta do Senhor, o profeta Jeremias. Em Jerusalém ficou ali um restinho do povo mais desfavorecido, o povo pobre, o povo que mendigava, o povo que não tinha família, ficou naquele estado de plena destruição. Mas entre eles ficou o profeta do Senhor, para que a voz de Deus continuasse sendo falada e as promessas do Senhor não ficassem esquecidas para o seu povo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, rapidinho. Nós precisamos compreender a palavra do Senhor para que a gente não se confunda. E aí o capítulo 29, alguns versículos somente. Carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Verso 4. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei seu fruto. Verso 7. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela para que ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganes os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Nós vemos o cuidado do Senhor, até com o seu povo no cativeiro, o cuidado, a fidelidade do Senhor, para que o seu povo continuasse fazendo o que é certo, crendo nas suas promessas, para que tivesse paz. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Aleluia! E olha a mensagem de ânimo, e olha a mensagem de fidelidade do Senhor. Porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim. Aleluia, e eu vos ouvirei. Verso 13. E buscar-me-eis
e me achareis, aleluias, glória a Deus, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor, este Deus, Ele é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Então, chegados os dias, os 70 anos se passaram, e como este Deus, Ele é fiel, e a sua palavra diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou o tempo do povo voltar. Aí o Senhor levanta um rei, está lá no começo do livro de Esdras, chamado Ciro. E o Senhor propõe, coloca no coração daquele homem, que ele liberasse o povo para voltar. Que ele liberasse o povo para reconstruir o templo. E que ele abençoasse a vida, dispensasse aquele povo com prata, com ouro e riquezas, porque tudo que eles tinham e daquele majestoso templo havia sido destruído. Só que Nabucodonosor, quando ele destrói o templo, ele levou os utensílios sagrados de ouro da casa do Senhor para o palácio na Babilônia. E o rei Ciro mandou de volta, entrega pela mão de um dos sacerdotes e manda de volta. Os que quiserem ir estão liberados, podem voltar. E esta é a primeira leva. Esta primeira leva, ela vem com Zorobabel e vem com o sumo sacerdote Josué. E aí o povo volta, começa a tomar de volta as suas propriedades, os lugares, as suas terras. Levanta um altar para buscar a presença do Senhor e recebe a graça para começar a reconstrução do templo. Mas como sempre, nós sabemos que o adversário das nossas almas resiste, irmã Maria. Quer nos atrapalhar, levantar inimigos, levantar opositores, mira as suas armas contra as nossas vidas, para que a gente deixe de mão o propósito, o trabalho que o Senhor nos chamou para fazer. Levantaram-se opositores, fizeram calúnias ao rei, que nessa época já era o Artaxerxes I, e o Artaxerxes ouviu aquela calúnia, manda parar as obras. E o povo se acomodou. E o povo começou a trabalhar nas suas coisas, nos seus projetos, mas o Senhor levanta de novo profeta Ageu e profeta Zacarias. Quem conhece aqui a mensagem do livro de Ageu? E o profeta se levanta no meio do povo e diz: aleluia, a hora já foi. É tempo de vocês estarem trabalhando para vocês mesmos, nas vossas casas, nos vossos projetos, e deixar a casa do Senhor deserta. Aplicai o vosso coração, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa e eu serei glorificado. E o povo se animou, e na época do rei Dário continuaram a obra e o templo se concluiu. Mas a gente chega em Esdras, é a segunda leva de volta, e o Senhor levanta Artaxerxes, porque o Senhor tinha visto um servo seu, um escriba, um mestre da lei, um conhecedor da lei do Senhor, um sacerdote vindo diretamente da tribo de Arão, Esdras, um homem em que a palavra do Senhor, aleluias, nós lemos, porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. O templo estava levantado, mas o Senhor não estava interessado em paredes, o Senhor não estava interessado naquilo que é material. Precisava da restauração espiritual na vida do seu povo, precisava da purificação na vida do seu povo, para que o povo voltasse à posição, porque o povo da promessa estava aguardando a promessa que era a vinda do Messias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor encontra em Esdras, amada igreja do Senhor. E eu digo que este versículo é um texto áureo desta obra, desta lição, deste livro,
porque vai nos despertar e nos fazer entender, como crentes, como servos do Senhor. Muitos de nós nascemos em berço cristão como eu, conhece a palavra do Senhor, mas há uma diferença em conhecer, em falar esta palavra de cor e salteado, e aplicar o coração em cumprir essa palavra na nossa vida, a começar dentro da nossa casa, a começar da forma como a gente serve, adora e faz a entrega do nosso trabalho para o nosso Deus. Nós vivemos em tempo em que as pessoas querem servir ao Senhor da sua própria vontade. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele ensina dizendo assim, toda aquela oração, e ele nos ensina a orar assim: Pai, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Mas nos dias de hoje tem gente com um comportamento que parece que na oração dele está dizendo assim: eu faço, mas eu quero que seja feito do meu jeito, da minha vontade, aqui na terra e, se possível, lá no céu. Porque muita gente deixa de obedecer e desta aplicação de servir ao Senhor, e isto traz prejuízo na nossa caminhada. Qual foi o grande segredo de Esdras ter a boa mão do Senhor, favorável a ele e ao povo do Senhor por onde eles passaram? É porque o coração dele estava aplicado. Quando aqui eu li o texto, vocês me perdoem, mas eu vou entregar aquilo que o Senhor me deu. Quando eu li o texto que eles pararam na beira do rio Ahava, e Esdras observou, listou o povo, viu que tinha sacerdotes, viu as famílias que estavam ali, mas não tinham levitas. E ele era um homem conhecedor da lei e sabedor que o Deus que ele servia e ao Senhor que nós servimos, ele merece o melhor. As coisas para ele não devem ser feitas da forma como eu acho muitas vezes. Eu conheço pessoas, amados, que faz um pouquinho na obra do Senhor e diz assim: tá bom, o que valeu foi a intenção. Para Deus não se fala esta frase. Para Deus é o nosso melhor. Para o Senhor é o nosso temor, é o nosso, Ele é a nossa prioridade. Aleluia! E Ele olha e não tem levita. E Ele manda recado, onde que está, qual é a localidade, vão lá. Mandou mensagem, e porque a boa mão de Deus era favorável a ele, o Senhor manda os melhores, o Senhor manda os capacitados, e não foi só um, não foi só dois, não foi meia dúzia, o Senhor mandou uma leva de levitas, de homens preparados e capacitados, para que eles dessem continuidade na caminhada de retorno a Jerusalém. E depois que aqueles homens voltam, aí estava tudo arrumado, organizado, certo. Agora vamos nos humilhar na presença do Senhor, para oferecer a Ele o sacrifício agradável que Ele possa receber. E eu finalizo essa mensagem dizendo ao pastor desta igreja, que é o meu esposo, que é um homem que tem aplicado, eu o conheço desde que me casei, e antes de me casar também, mas a partir do momento em que eu me casei, eu conheço a sua vida, a sua vivência, o seu zelo e a sua renúncia pela obra do Senhor. E como pastor desta igreja, ele está com zelo, aleluia, a respeito da vida espiritual do seu povo. Ele está sendo direcionado pelo Espírito Santo do Senhor para pôr em ordem o que necessita ser colocado em ordem, para que a boa mão do Senhor nos acompanhe na nossa trajetória em 2026. E o Senhor diz que Ele vai mandar homens capacitados, vai levantar companheiros. Este, aleluia, grupo de obreiros que foi escolhido para servir ao Senhor neste lugar, são as pessoas que o Senhor vai contar para esta jornada, aleluia. E o Senhor também diz para os obreiros, pais de família, aleluia, se você aplicar o seu coração,
e você atentar ao chamado de Deus na tua vida, assim como na sua vida a igreja do Senhor. O chamado não é do homem. A palavra do Senhor, ela diz, João 15:16, não foste vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Eu vos escolhi para que você vá, fique de braço cruzado, sentado no teu lugar, fugindo do chamado, dando desculpa para o Senhor. Não, o Senhor diz, para que você vá e dê fruto, e o teu fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir ao Senhor, Ele te conceda. Aleluia. Eu aprendo, igreja do Senhor, que para sermos um povo abençoado e tomarmos posse das promessas do Senhor, nós temos que cumprir os princípios bíblicos. Nós temos que aplicar o nosso coração em obedecer a palavra do Senhor. E aí, como o Senhor falou para Josué, ninguém vai se suster diante de ti. Porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E para você, mulher de Deus, e para você, jovem, e para você, congregado, membro desta igreja, aleluia, a boa mão do Senhor vai nos conduzir e está sobre nós em 2026, porque o sinal disso é que o pastor se juntou ao co-pastor desta igreja, fizeram este projeto, convocaram o povo, e o povo está obedecendo. Isso é sinal da garantia da vitória. Te levanta no nome de Jesus. Continua aplicando o teu coração. Você que foi chamado para liderar, aplica o teu coração. Você não lidera para você. Você não lidera com panelinha. Você não lidera pela sua própria vontade. Você lidera servindo o reino de Deus. Você tem que liderar com amor, tem que liderar com justiça, tem que liderar com retidão e tem que ter misericórdia para que o trabalho das tuas mãos floresça e essas obras não pereçam para a glória de Deus. E você que foi chamado ou que será chamado para frutificar na obra do Senhor no ano de 2026, não foge, não te esconde, não retrocede, porque Deus tem bênçãos grandiosas para ti.